Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13,16. Você já ouviu falar do gracioso propósito e desígnio de Deus para recuperar os pobres pecadores para si mesmo, por Jesus Cristo? E como esse desígnio de amor foi estabelecido e planejado na aliança da redenção, da qual falamos pela última vez. Agora, de acordo com os termos dessa aliança, você ouvirá desta escritura como esse desígnio foi em um grau avançado em direção à sua realização, na entrega ou separação real de Deus de seu próprio Filho por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Todo o contexto precedente gasto em descobrir a natureza e a necessidade da regeneração e a necessidade dela é neste texto instado e inferido do respeito peculiar e olho que Deus tinha sobre os crentes, ao dar Cristo por eles. Eles apenas colhem todos os benefícios e vantagens especiais e salvadores desse presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Nas palavras devem ser consideradas, primeiro, a fonte original ou fonte de nossas melhores misericórdias, o amor de Deus. O amor de Deus é benevolente, benéfico ou complacente. Seu amor benevolente nada mais é do que seu desejo e propósito de salvar e nos fazer bem. Então seu propósito e graça para Jacó são chamados de amor. Romanos capítulo 11, versículo 13. Jacó eu amei, mas este ser antes de Jacó não poderia consistir em nada além do gracioso propósito de Deus para com ele. Seu amor benéfico é o fato de fazer o bem às pessoas amadas ou conceder os efeitos de seu amor a nós, de acordo com esse propósito. Sua complacência, amor, e nada mais é do que aquele deleite e satisfação que ele encontra ao contemplar os frutos e as obras dessa graça em nós, que ele primeiro planejou para nós e depois realmente conferiu ou nos concedeu. Este amor de benevolência é o que eu abri para você sobre o título anterior, o pacto de Deus com Cristo sobre nós, ou o seu desígnio de nos salvar nos artigos e termos nele especificados. O amor da beneficência é o que esta escritura fala. Desta fonte Cristo fluiu para nós e ambos correram para a complacência, pois portanto ele propôs e realmente nos concedeu Cristo, para que ele pudesse se deleitar eternamente e contemplar a glória e o louvor de tudo isso refletido em si mesmo, por seus remidos. Esta então é a fonte de nossa misericórdia. Segundo, a misericórdia flui desta fonte que é Cristo. A misericórdia, como ele é enfaticamente chamado, Lucas 1,72, a mêdula, núcleo e substância de todas as outras misericórdias. Ele deu seu Filho unigênito. Este foi o nascimento daquele amor, o qual nunca foi gerado antes. Portanto, é expresso com a dupla ênfase no texto, ou é um particular de então, ele amou o mundo. Aqui está uma interrogação. Como ele o amou? Ora, ele o amou tanto, mas tanto, as línguas dos anjos não podem declarar. Ter dado um filho foi maravilhoso, mas dar seu filho único, isso é amor inexprimível, ininteligível. Terceiro, os objetos desse amor, ou as pessoas a quem o Senhor eterno entregou a Cristo, e isso é o mundo. Isso deve respeitar os eleitos de Deus no mundo, como fazem ou realmente acreditarão, como é expresso com exigência nas próximas palavras, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqueles a quem ele chama de mundo nisso, ele estimula os crentes nesta expressão, e a palavra mundo é usada para significar os eleitos, porque eles estão espalhados por todas as partes e estão entre todas as classes de homens no mundo. Estes são os objetos deste amor. Não são os anjos, mas os homens, que foram tão amados que ele é chamado um amante, um amigo dos homens, mas nunca um filageiro, ou o amante ou amigo dos anjos. Quarto, a maneira pela qual esta misericórdia nunca bastante celebrada flui para nós da fonte do amor divino, e isso é mais livre e espontaneamente. Ele deu, não vendeu ou mal se separou, mas ele deu. A doação do Pai também não implica que Cristo seja meramente passivo, pois como se diz aqui, que o Pai o deu, o apóstolo nos diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que ele se entregou, que me amou e se entregou por mim. O Pai o deu de boa vontade aos homens, e ele voluntariamente se entregou a esse serviço. Daí a nota, que o dom de Cristo é a manifestação mais elevada e completa do amor de Deus aos pecadores, que já foi feito desde a eternidade para eles.
Como esse dom de Deus aos pecadores é sinalizado naquele lugar do apóstolo, em 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, porque o apóstolo magnifica tanto esse dom ao dizer, aqui está o amor. Como se não houvesse amor em mais nada, não podemos dizer que ter um ser entre as criaturas racional, aí está o amor. Ter nossa vida carregada por tantos anos como um círio na mão da providência, por tantos perigos, e ainda não lançada na obscuridade, aí está o amor. Ter comida e roupas convenientes para nós, camas para deitar, parentes para nos confortar, em tudo isso há amor. Sim, mas se você falar comparativamente, em tudo isso não há amor. Ao amor expresso em enviar o dar Cristo por nós. Estas são as grandes misericórdias em si mesmo, mas comparados a esta misericórdia, eles são todos engolidos, como a luz do doce quando trazidos ao brilho do sol. Não, aqui está o amor que Deus deu Cristo por nós. E é notável que quando o apóstolo nos mostrasse em Romanos capítulo 5, mas Deus diz ele, elogia seu amor por nós, pois enquanto ainda éramos pecador, Cristo morreu por nós. Esta é a própria forra deste amor. Aqui é o fruto mais nobre que mais recomenda aos homens a raiz do amor divino que o carrega. Ele nos mostra esse mesmo fruto que agora estou abrindo. Mas Deus diz a ele, elogia seu amor por nós, pois enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Um método no qual lançarei este ponto precioso será primeiro, mostrar como Jesus Cristo foi dado pelo Pai, segundo, como esse presente é a manifestação mais completa e rica do amor de Deus que já foi feita ao mundo. Terceiro, e em seguida, desenho os usos dele. Primeiro, como Jesus Cristo foi dado pelo Pai e o que está implícito nisso. Você não deve entender isso como se Deus se separasse de seu interesse e propriedade em seu Filho. Quando se diz que Ele o deu, Ele era tão e seu como sempre. Quando os homens dão, eles transferem a propriedade para outro, mas quando Deus o deu, Ele era, eu digo, ainda mais dele do que nunca. Mas essa entrega de Cristo implica primeiro, sua designação e nomeação para a morte por nós, pois assim você lê, que foi feito de Deus acordo com determinado conselho de Deus. Atos capítulo 2, versículo 23. Veja como cordeiro sobre a lei foi separado do rebanho, separado para um sacrifício, embora ainda estivesse vivo. Foi dado intencionalmente e de forma preparatória, consagrada ao Senhor. Assim Jesus Cristo foi pelo conselho e propósito de Deus, assim escolhido e separado para seu serviço. E portanto em Isaías capítulo 11, versículo 1, Deus o chama de seu eleito ou escolhido. Segundo, sua entrega a Cristo implica uma separação com Ele, ou colocá-lo, como a francês tem, a alguma distância de si, mesmo por um tempo. Houve uma espécie de separação entre o Pai e o Filho, quando Ele veio para o tabernáculo em nossa carne. Assim Ele expressa, João capítulo 16, versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Esta distância que esta encarnação e humilhação colocou era propriamente quanto à sua humanidade, que estava realmente distante da glória em que agora é assumida, e que no diz respeito à manifestação do deleite e amor, o Senhor parecia carregá-la com uma certa distância dele. Foi isso que tão profundamente perfurou e feriu sua alma, como fica evidente nessa reclamação. Salmo 22, versículo 1 a 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe das palavras do meu rugido? Meu Deus, clamo durante o dia, mas tu não ouves. Terceiro, a entrega de Cristo por Deus implica entregá-lo na mão da justiça para ser punido, assim como pessoas condenadas são por sentença da lei entregues nas mãos de carrasco. Então, em Atos capítulo 2, versículo 23, ele sendo entregue pelo conselho determinado de Deus, você tomou e por mãos de iníquos o matou. E assim ele é dito em Romanos capítulo 8, versículo 32, para entregá-lo à morte por todos nós. O Senhor, quando chegou a hora em que Cristo deveria sofrer, e por assim dizer, todas as ondas ruidosas de minha justiça irada, agora encha tão alto quanto o céu e passam por sua alma e corpo. Afunda-lo no fundo, deixe-o ir, como Jonas seu tipo para o ventre do inferno, até as raízes das montanhas. Venham todas as furiosas tempestades que reservei para este dia da ira. Batam nele, derrubem-no,
para que não consiga olhar para cima. Faça justiça, coloque-o na tortura, atormente em todas as partes, até que em todos os seus ossos esteja fora do lugar, e seu coração dentro dele se derreta como cera no meio de suas entranhas. Salmo capítulo 22, versículo 14. E vocês, assembleia dos ímpios, judeus e gentios, que há tanto tempo anseiam por seu sangue, agora ele é entregue em suas mãos. Você tem permissão para executar essa malícia ao máximo. Agora eu solto sua corrente, e em suas mãos o poder ela é entregue. Quarto, a doação de Cristo por Deus implica sua aplicação dele, com toda a compra de seu sangue, e estabelecendo tudo isso sobre nós, como herança e porção. João capítulo 6, versículo 32 ao 33. Meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá luz ao mundo. Deus o deu como pão à pobre criatura faminta, para que pela fé pudessem comer e viver. E então ele disse à samaritana, em João capítulo 4, versículo 10, se conhecesses o dom de Deus, a quem é, e o que te diz, dai-me água de beber, tu lhe terias pedido, e ele te daria água viva. Pão e água são dos dois necessários para o sustento da vida natural. Deus deu Cristo, você vê, para ser tudo isso e mais, para a vida espiritual. Como este dom de Cristo foi a manifestação mais elevada e completa do amor de Deus que o mundo já viu, isso será evidenciado pelo seguinte detalhe. Primeiro, se você considerar o quão próximo e querido Jesus Cristo era do Pai, ele era seu filho, único filho, diz o texto, o filho de seu amor, o querido de sua alma, sem outro ser sim, um consigo mesmo, a imagem expressa de uma pessoa, o brilho da glória de seu Pai. Ao se separar dele, ele se separou de seu próprio coração, de sua própria estranha. Como posso dizer? No entanto, um filho nos foi dado, e tal filho como ele chama de seu querido filho, em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Um escritor tardio nos conta que foi informado de que durante a fome na Alemanha, uma família pobre peste a perecer de fome, o marido fez um movimento para a esposa, para vender um dos filhos por pão, para aliviar a si mesmo e ao resto. A esposa finalmente consente que assim seja, mas então começaram a pensar qual dos 4 deveria ser vendido. E quando o mais velho foi nomeado, ambos se recusaram a se separar dele, sendo o primogênito e o começo de sua força. Bem, então eles vieram para o segundo, mas não podiam ceder que ele deveria ser vendido, sendo a própria imagem viva de seu pai. O terceiro foi nomeado, mas também era uma criança que mais se parecia com a mãe. E quando o mais novo foi pensado, esse foi o Benjamim, o filho da velhice, e assim se contentaram em perecer completamente na fome, do que se separar de uma criança para alívio. E você sabe com que ternura Jacó aceitou isso, quando seu José e Benjamim foram arrancados dele. O que é uma criança mais um pedaço de pai devolve outra pele. E no entanto nossos filhos mais queridos são apenas estranhos para nós, em comparação com o amor indescritível que havia entre o Pai e Cristo, uma manifestação de amor, como será admirado por toda a eternidade. E depois, segundo, que seja considerado para o que ele deu a ele até a morte dia de cruz, ser feito uma maldição por nós, ser o escárnio e o desprezo dos homens, aos sofrimentos mais incomparáveis que já foram infligidos ou suportados por alguém. Isso derrete nossas entranhas, parte nosso coração, vê nossos filhos lutando nas dores da morte, mas o Senhor viu seu filho lutando sobre agonias que nunca sentiram antes dele. Ele o viu caindo no chão, rastejando no pó, suando sangue, e em meio àquelas agonias voltando-se para seu pai, e com um grito de partir o coração, Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Lucas capítulo 22, versículo 42. A ira, de um Deus infinito sem mistura, aos próprios tormentos do inferno, Cristo foi entregue, e isso pela mão de seu próprio Pai. Claro que esse amor precisa de um nome. É uma consideração especial aumentar o amor de Deus ao dar o Filho. Ao dar a Ele deu a joia mais rica em seu armário, uma misericórdia do maior valor inestimável. O próprio céu não é tão valioso e precioso quanto Cristo é. Ele é a melhor metade do céu, e assim os santos o consideram. Quem tem eu nos tanto mundo quanto os anjos podem numerar. E então, como o novo mundo de anjos pode se multiplicar, nem tudo seria o peso de uma balança para pesar a excelência, o amor e a doçura de Cristo. Oh, que justo, que único, que excelente, amável e arrebatador é Cristo. Coloque a beleza de 10.000 paraísos como o jardim do Éden em um. Coloque todas as árvores, todas as flores, todos os cheiros, todas as cores, todos os sabores, todas as alegrias, todas as doçuras, todos os encantos em um.
Oh, que coisa justa e excelente seria isso! E no entanto deveria ser menos para aquele belo e querido e bem-amado Cristo, do que uma gota de chuva para todos os mares, rios, lagos e fontes de 10.000 terras. Cristo é a maravilha do céu e a maravilha da terra. Agora, para que Deus conceda a misericórdia das misericórdias, a coisa mais preciosa no céu ou na terra, aos pobres pecadores, e tão grande, tão amável, tão excelente quanto seu Filho era, mas não para considerá-lo bom demais para nos conceder. Que tipo de amor é esse? Quarto, mais uma vez consideremos a quem o Senhor concedeu seu Filho, aos anjos não, mas sobre os homens, sobre o homem seu amigo, não, mas sobre seus inimigos, isto é, amor. E nesta consideração o apóstolo coloca um peso poderoso, mas Deus diz a ele: prova seu amor para conosco, em que enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10. Quem se separaria de um filho por causa de seus amigos mais queridos? Mas Deus o entregou aos inimigos. Ó amor indizível. Quinto, por fim consideremos quão livremente este presente veio nele. Não foi arrancado de suas mãos por nossa importunação, pois tão pouco desejávamos quanto merecíamos. Foi um amor surpreendente, preventivo e eterno que o entregou a nós. Não que nós o amássemos, mas ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Assim como quando você pensa uma coisa, você joga peso após peso, até que a balança se quebre. Assim Deus uma consideração sobre a outra, para conquistar nosso coração e nos fazer chorar com admiração. Que tipo de amor é esse? E assim eu mostrei a você o que é a adoção de Cristo por nós, e que o amor incomparável é manifestado nesse dom incomparável. Em seguida, aplicaremos isso em alguns colocários práticos. Primeiro colocário: aprenda, portanto, a preciosidade excessiva das almas e com que alto valor Deus as valoriza, que Ele dará seu Filho, seu único Filho, de seu seio como resgate por elas. Com certeza, em só falar de sua preciosidade, Deus não teria se separado de tal Filho por questão pequena. Todo mundo não poderia resgatá-los, ouro e prata não poderiam ser seu resgate. Assim fala o apóstolo em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Vocês não foram redimidos com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Tal estima Deus tinha por eles que, ao invés de perecerem, Jesus Cristo será feito homem. Sim, uma maldição para eles. Então aprendam a colocar o devido valor em suas próprias almas. Não vendam aquilo barato pela qual Deus pagou tão caro. Lembre-se do tesouro que você carrega consigo. A glória que você vê neste mundo é equivalente em valor a ela. E o que um homem dará em troca de sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Colocário 2. Se Deus deu seu próprio Filho para o mundo, segue-se que aqueles por quem Deus deu seu próprio Filho podem esperar dele, com garantia, qualquer outra misericórdia temporal. Esta é a inferência de um apóstolo. Em Romanos capítulo 7, versículo 32. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? E assim, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 ao 22, tudo é vosso, porque vos sois de Cristo. Isto é, eles mantêm todas as outras coisas em Cristo, que é a capital e a misericórdia mais abrangente. Para entender os fundamentos dessa educação confortável, deixe essas 4 coisas serem ponderadas e devidamente pesadas em seus pensamentos. Primeiro, nenhuma outra misericórdia que você precisa ou deseja é ou pode ser tão querida por Deus como Jesus Cristo é. Ele nunca colocou qualquer outra coisa em seu seio como fez com seu Filho. Quanto ao mundo e seus confortos, é a poeira de seus pés. Ele não valoriza, como você vê por suas disposições providenciais, tendo dado ao pior dos homens todo o império turco, diz Lutero, tão grande e glorioso quanto é, mas uma migalha que o mestre da família joga aos cães. Pense em qualquer outro prazer externo que seja valioso aos seus olhos, e não há tanta comparação entre ele e Cristo, na estima de Deus, quanto entre seus queridos filhos e a madeira de sua casa em sua estima. Se então Deus se separou tão livremente daquilo que lhe era infinitamente mais querido do que estes, como ele negará isso quando ele pode promover a glória dele e ao seu bem? Segundo, como Jesus Cristo estava mais perto do coração de Deus do que todos estes, então Cristo é em si mesmo muito maior e mais excelente do que todos eles. 10.000 mundos e a glória de todos eles é apenas o pó da balança. Pesado com Cristo, essas coisas são apenas pobres criaturas, mas Ele é acima de tudo. Deus abençoou para sempre. São presentes comuns, mas Ele é o dom de Deus.
João capítulo 4, versículo 10. São misericórdias comuns, mas ele é a misericórdia. Como uma pérola ou pedra preciosa veio mais do que 10.000 cestos comum. Deus deu tão livremente o maior como você pode supor que ele deveria negar o menor misericórdia. Um homem dará a outra uma grande herança e ficará com ele por uma ninharia. Como pode ser? Terceiro, não há outra misericórdia que você queira, mas você tem direito a ela pelo dom de Cristo. É como certo transmitido a você com Cristo. Assim, no citado em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 ao 23, o mundo é vosso, sim, tudo é vosso, como ele vos deu todas as coisas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Ricamente para desfrutar. A palavra significa para ter o doce prazer, o conforto de um prazer. Assim também nós, em todas as outras misericórdias, devido ao nosso título para com ele em Cristo. Quarto, por fim, se Deus lhe deu essa misericórdia mais próxima, maior e abrangente, e quando você era inimigo dele e alienado dele, não é inimaginável que ele negue a você qualquer misericórdia inferior, quando você entra em um estado de reconciliação e amizade com ele. Assim, o apóstolo raciocina em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E assim você tem a segunda inferência com seus fundamentos. Corolário 3. Se o maior amor se manifestou em dar Cristo ao mundo, segue-se que o maior mal e maldade se manifesta em desprezar, menosprezar e rejeitar a Cristo. É triste e abusado do amor de Deus manifestado no menor dom da providência, mas para menosprezar as mais ricas descobertas dele, mesmo naquele dom incomparável em que Deus elogia seu amor da maneira mais impressionante e surpreendente, isso é pecado com testemunha. Corra aos céus e fique maravilhado, ó terra, assim ficai horrivelmente amedrontados. Nenhuma culpa como esta. Os miseráveis mais flagrantes entre as nações bárbaras são inocentes, em comparação com estes, mas existe alguém assim no mundo? Atravesse-se a menosprezar este dom de Deus? De fato, se as palavras dos homens podem ser tomadas, poucos ou menos sem atreve a fazê-lo, mas se podemos acreditar nisso em suas vidas e práticas, esse é o pecado da maior parte do mundo cristianizado. Testemunho a lamentável estupidez e supinidade, testemunhe o desprezo do evangelho, testemunhe o ódio e a perseguição de sua imagem, leis e pessoas. Qual é a ligagem de tudo isso, senão a estima vil de Jesus Cristo? E agora, deixe-me argumentar um pouco com aquelas almas ingratas que pisoteiam filhos de Deus, que não valorizam esse amor que o gerou. O que essa misericórdia que você tanto despreza e subestima é uma coisa tão vil e barata quanto seu entretenimento fala que é? É verdade que não vale mais do que isso aos seus olhos? Com certeza você não vai demorar muito pensar nessa opinião. Você terá isso em mente. Pense quando a morte e o julgamento tiveram despertado completamente. Oh não, então 1000 mundos para um Cristo, como é a história de nosso Ricardo de costas tortas, quando ele perdeu o campo e estava em grande perigo por seus inimigos que o pressionavam. Ou agora, um reino por um cavalo. Ou pensais que alguém além de vós no mundo é da vossa mente? Você está enganado e pensa assim, para aqueles que acreditam que ele é precioso por todo o mundo. E no outro mundo eles têm uma mente totalmente contrária. Você poderia apenas ouvir o que é dito dele no céu, em que delitando os salvos do Senhor exaltam seu Salvador. Ou você poderia apenas imaginar as altas vinganças, os altos tormentos que os condenados sofrem por sua loucura. Que valores dariam à oferta de Cristo? Se isso pudesse ser novamente esperado, você veria que tais como você são os únicos desprezadores de Cristo. Além disso, me parece surpreendente que você despreze uma misericórdia na qual suas próprias almas estão tão queridas, tão profundamente, tão eternamente preocupadas como estão neste dom de Deus. Se fosse apenas a alma de outro, ou melhor, menos se apenas o corpo de outro, e ainda menos do que isso se apenas o animal de outro cuja vida você pudesse preservar, você é obrigado a fazê-lo. Mas quando és tu mesmo, sim, a melhor parte de ti mesmo, tua própria alma é inestimável, que assim arruínas e destróis, ó monstro és tu, para jogá-lo fora assim. O que você vai desprezar suas próprias almas? Você não se importa se eles serão salvos ou se eles serão condenados? É realmente uma coisa indiferente para você de que maneira eles caem na morte. Você imaginou um inferno tolerável? É fácil perecer. Você não só se tornou inimigo de Deus, mas também seu próprio. Veja em que monstro o pecado pode transformar homens e mulheres.
Ó, o poder estupefado, embriagador e inebriante do pecado. Mas talvez você pense que tudo isso são apenas sonhos incertos com as quais nós o alarmamos. Pode ser que seu próprio coração pregue uma doutrina como esta para você. Quem pode garantir a realidade dessas coisas? Porque você deveria se preocupar com o mundo invisível, ou está tão preocupado com o que seus olhos nunca viram, nem nunca recebeu o relato de alguém que os viu? Bem, embora não possamos agora mostrar-lhe essas coisas, em breve elas serão mostradas a você. E se seus próprios olhos os contemplarão, você está convencido e satisfeito de que muitas outras coisas são reais que você nunca viu. Mas esteja certo de que se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu uma justa recompensa de recompensa, como escaparemos nós se descuidarmos da tão grande salvação, a qual primeiro nos foi anunciada pelo Senhor e nos foi confirmada pelo que ouviram, dando-lhe também Deus testemunho? Mas se eles estão certos, ainda não estamos próximos. Levará muito tempo até que eles venham. Pobre alma, sua própria fantasia o atrai para você. Você não tem certeza do próximo momento. Ponha o que você imagina o que são 20 ou 40 anos quando eles se passaram, sim, o que são 1000 anos para a vasta eternidade. Vá brincar por mais alguns dias, durma mais algumas noites e depois deite-se na poeira. Não demorará muito para que a trombeta de Deus o desperte e seus olhos contemplem Jesus vindo nas nuvens do céu, e então você saberá o preço desse pecado. Portanto, se houver alguém senso de eternidade sobre você, qualquer piedade ou amor por si mesmo em você, se você tem alguma preocupação mais do que os animais que perecem, não despreze suas próprias misericórdias oferecidas, não despreze o presente mais rico que já foi aberto ao mundo, e um doce não pode ser aberto por toda a eternidade.